magnética segunda onda. A segunda onda, ela está cumprindo uma profecia bíblica que está escrito no livro de Isaías. Você tá vendo ser cumprido uma profecia bíblica diante dos seus olhos. Então a gente vai explicar isso. Quando teve em 1600, o Sol central começou a liberar o plasma, padrão de 430 anos, padrão de 400 anos, e ele foi liberando. Então, vou pegar outra imagem para você ter um entendimento. Então, o plasma ele começou a ser encharcado na terceira terra, e ele pega o bico da África, e quando ele pega o bico da África, ele cortou a corrente da Terra. Ele colocou a Terra em curto-circuito. O que aconteceu? O Polo Norte começa a esquentar e a Antártida começa a resfriar. Quando uma pilha está em curto-circuito, é dessa forma. E ele foi caminhando sobre a Terra. Conforme ele foi caminhando sobre a Terra, você já sabe os 4 estágios do plasma. O plasma é o 4º estado da matéria. Então você vai ter água, depois você tem granizo, depois você tem neve e depois você tem os sprites, mas isso é bem próximo já dos 3 dias de escuridão, quando o plasma ele vai aterrar na Terra. Mas por que eu estou falando que a segunda onda, e tanto também a terceira ao mesmo tempo, ela está cumprindo uma profecia bíblica? Vou te mostrar. Quando o plasma chega aqui, meados de 1897, ó, ele está indo embora. Ele já pegou quase o deserto do Saara todinho. Ele está pegando o norte da África todinho. Então, quais são as consequências e quais são os cumprimentos bíblicos dessa profecia do livro de Isaías? Quando o plasma chega aqui no deserto de Saara, o que acontece? Além dele ter criado a anomalia magnética do Atlântico Sul, foi aonde ele cortou a corrente da Terra na mesodorsal atlântico, que é uma rede de vulcões, que eu te mostrei lá no vídeo passado, ele traz água, ele traz chuva. Então, esse deserto do Saara vai começar a chover, vai ter intensidade de chuva. Tanto é que quando eu andei conversando com umas pessoas velhas, que moram no Marrocos, e eles comentaram para mim, tanto eles, quando eu era criança, e seus pais, mencionaram que chegou muita chuva no deserto. Hoje, devido ao celular, tem uma câmera, e todo canto tem um celular, você consegue ter essas imagens chegando a toda hora e a todo momento. Não tem mais como as pessoas, né, esconder isso de você. Mas hoje, mais para frente aqui no vídeo, eu vou te explicar como eles estão falando, para você entender que é algo que vem da parte do homem. Mas não, vem da parte do Criador, vem da parte de Yahweh. Ele é o Todo-Poderoso. Então, essa chuva vem chovendo no deserto devido ao plasma que vinha caminhando lá de 1600. Você vê que o pai não tem pressa. E aqui começou o padrão de 120 anos, que era a pregação de Noé, que eu mencionei no vídeo anterior. E em 1897, você teve o primeiro congresso sionista de Basel, na Suíça, elaborado por Theodor Herzl. Então aqui foi os primeiros ramos da figueira que começou a ser brotado e vai ser renovado lá em 1947, que eu também expliquei no vídeo passado. Então, presta atenção agora. Você lembra que eu te falei que o plasma tem o formato de um homem em quem já viu o plasma cair? Essas pinturas estão nas cavernas, que foi achado nas cavernas da Espanha, tem do Oriente Médio, tem vários lugares do mundo. Então você está vendo aqui, ó, os 2 pontinhos, tá vendo aqui, ó, os bracinhos, as perninhas, tá vendo? O plasma, ele tem o formato de um homem. É o Criador andando sobre a natureza. O Criador está sobre você. O juízo está sobre você. O plasma já havia chegado. De 1897 até 1920, ele já tinha chegado sobre o deserto do Saara. E aí que começa a ser cumprido a profecia de Isaías, capítulo 35. Você vai ver como que as coisas do Pai é a coisa mais linda. Então você tem aqui, ó, o mapa da Terra na Lua. O plasma que está sendo liberado do Sol Central, ele chega na África. E até hoje, todas as previsões que foram feitas nesse modelo, até hoje não errou nada. Nada houve de errado. Então, é um modelo que está certo, porque não existe erro nas suas previsões. Esse canal, em tudo que ele falou,
está sendo cumprido. Então, o que acontece? Ele chega no deserto do Saara, o plasma, e ele vai fazer o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 35. Vamos ler essa profecia. Então, vamos iniciar a leitura aqui, e eu quero que você preste atenção. Versículo 1, né, do capítulo 35, do livro de Isaías. Olha que coisa linda. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano, se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo, a de Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Yahweh. Então aqui o Criador está falando que o deserto, ele vai florescer. Olha o poder do Pai. Eu quero fazer, junto com as Escrituras, parte por parte, para você ter um entendimento do que o Pai quer te mostrar aqui agora. Lembra que eu te falei que o plasma é o Pai andando pela natureza. E o primeiro estágio do plasma é água, e vem através de chuva e inundação. Então, a profecia de Isaías começa a ser cumprida, porque o plasma chega no deserto do Saara e no norte da África todinha e Oriente Médio. E, como consequência, você tem chuvas cada vez maiores, que vem acontecendo até hoje. E eu vou mostrar o primeiro estágio do plasma que eu tenho como Pai chegando no deserto. Veja a chuva. É a chuva que está sendo feita pelo nosso Criador. É a coisa mais linda. Aí você viu o primeiro estágio do plasma, que é água. Então, você viu o deserto do Saara, caindo chuva, você viu na cidade de Meca e no Oriente Médio todinho. Então, o deserto está recebendo o primeiro estágio do plasma. Como ele está bem mais próximo do Sol central, é ele que vai sempre estar à frente dos fenômenos e é onde vai se formar o que o Pai fala em Isaías. O deserto, ele vai florescer. Né? Ele vai florescer de novo. Então, isso é tremendo, é uma profecia acontecendo diante dos seus olhos. Então, conforme foi passando aqui 1920 até chegar nos dias de hoje, você teve o segundo estágio do plasma, que é granizo, depois você vai ter o terceiro estágio do plasma, que vai ser neve, que nevou no deserto do Saara, e depois você vai começar a ter as tempestades elétricas, para depois você chegar no aterramento do plasma. Então, hoje você já está nas tempestades elétricas. Então eu vou te mostrar como aqui já está acontecendo todos os fenômenos do plasma. Eu vou te mostrar caindo granizo no deserto, caindo neve, e depois você vai ver uma tempestade elétrica lá no Oriente Médio. Então é o Pai caminhando pela natureza em busca do Filho justo. Então a inversão magnética é a busca de um pai buscando os seus filhos que são justos para o arrebatamento. Ele vem para te abraçar. Não tenha medo. E a gente vai continuar lendo Isaías 35 para você ter uma compreensão do que vai acontecer. É a coisa mais linda. Fica com os vídeos e eu volto depois do vídeo. Eu vibro com isso aí, porque é o Pai que está sobre você.
Levante a sua cabeça e olhe para o alto. A sua redenção vem do céu. Vamos para os vídeos. Então aí você viu que o deserto ele está florescendo. A profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2, está acontecendo diante dos seus olhos, filho. Você está vivendo uma profecia bíblica. Então, eu vou ler de novo aqui o versículo 1 e 2 e depois vamos continuar. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também recurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e a de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Yahweh. Então, o Criador, ele está fazendo um lugar seco voltar a florescer. Agora vamos ler, ó. Conforme durante a inversão magnética, as pessoas elas vão assustar com os eventos. Então, é lógico que elas terão medo. Só que quando eu falo para você não ter medo, filho, porque o versículo 3 e o versículo 4 e o versículo 5 e o versículo 6, ele é tremendo dessa profecia. Olha o que, e essa profecia tanto vai mencionar o Messias e vai mencionar algo aqui que as pessoas não sabem, mas que vai saber agora. Então vamos no versículo 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, porque os joelhos estão com medo, estão tremendo, de pânico, de pavor. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que vosso Yahweh virá com vingança, com recompensa de Yahweh. Ele virá e vos salvará. Meu Pai do céu. Consegue ter o entendimento de uma vez por toda que você não pode ter medo, filho? Seus joelhos podem tremer, suas pernas, mas você tem que se refazer em Yahweh, filho. Porque é ele que vem te buscar, rapaz. E olha que coisa linda. Então os olhos do cego serão abertos, e os ouvidos do surdo se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Aqui essa profecia tanto é profetizando o Messias, lá na frente, que ele ia curar todo tipo de enfermidade, mas aqui na inversão, filho, você tem que compreender algo. Quando houver
a troca do céu azul para o céu vermelho, que a inversão magnética vai fazer isso, no céu vermelho, todos os cegos vão voltar a enxergar, todos os surdos vão voltar a ouvir e todo o aleijado vai voltar a andar. Não vai existir nenhuma enfermidade no céu vermelho. E aí também vem o grande engano. Por que vem o grande engano? Porque eles vão falar que foram eles que trouxeram a cura. Mas não, filho. Quem trouxe a cura é o céu vermelho, é o Criador. Mas as pessoas que ficarem, os deixados para trás, eles vão pensar que foi esses povos, né, que está sendo unificado nas dimensões, e os demônios, filho. Eles vão achar que foram eles que trouxeram a cura, o anticristo que trouxe a cura. E não foi. Foi o céu vermelho que vai trazer tudo isso. Quem está trazendo isso é Yahweh. E quando você lê aqui esse versículo, conforme ele está fazendo a menção do Messias, ele está preparando o caminho daqueles que vão fugir da presença do anticristo e vão se esconder do anticristo. Eles vão ter que se esconder em florestas, filho. Por isso que o deserto está sendo transformado em uma floresta. As escrituras não falam? Então, é algo muito profundo. E quando você vai no versículo 7, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Yahweh, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha que coisa linda. Até mesmo os loucos não errarão. Esse lugar é para proteger os verdadeiros judeus da grande tribulação, porque a igreja já foi retirada. E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, né, Nova Jerusalém, com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E aí vai iniciar o governo de 1000 anos. Não tenha medo. Olha que coisa linda é esse versículo 3 e 4. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Isso vai ser tanto para os que vai acontecer o arrebatamento e para o judeu que vai ter que ficar aqui para a última semana de Daniel. Então a inversão vai deixar... As pessoas vão ficar assustadas ao extremo, filho. Imagine os que não sabem o que está acontecendo. Dizeis aos turbados de coração, esforçai-vos, está mandando se esforçar, e não temais. Eis que o vosso Yahweh, vosso Pai, virá com vingança, com recompensa de Yahweh. Ele virá e vos salvará. Então, filho, com uma palavra dessa, não tenha medo. O Pai te ama, você é um guerreiro celestial. Você é um grande guerreiro celestial.